Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar do roteiro 21. Bom, pergunta 1 é sobre gírias. Vocês têm aqui um textinho introdutório explicando o que é a variação linguística. A variação linguística ocorre porque as pessoas falam de maneira diferente de acordo com vários fatores. Então, depende da região onde elas moram, da classe social que elas têm, da idade. São vários os fatores que podem oferecer essas diferenças de jeito de falar. Nós temos na questão 1 uma pergunta relativa às gírias. Vocês vão, em cada frase que tem, tentar traduzir essas gírias de maneira formal. Vocês têm na letra A, patricinhas e mauricinhos. Como que vocês definem, tirando da gíria em uma linguagem formal, que seriam patricinhas e mauricinhos? Depois, na letra B, a palavra careta em destaque. Na letra C, a palavra ficar, que tem relação com namorar ou não, né? Depois, humano e dar um rolê na letra D. E na letra E, vocês têm lá, a prova foi puxada, não saquei. Então, vocês têm que dizer o significado dessas palavras. Depois, a pergunta 2 é sobre os tipos de variações linguísticas que nós temos aqui nesses exemplos. Tem trechinhos de textos, letra A, B, C e D. Vocês vão ler esses trechinhos, dizer se são variações linguísticas históricas, culturais, sociais ou regionais. Então, a histórica depende do momento em que a palavra foi usada. Então, antigamente se falava de um jeito e hoje é diferente. E aí essa diferença, esse contraste, né, do antes e depois é chamado de variação histórica. Depois, nós temos a variação cultural social. Essa é a mais comum, que depende do nível de escolaridade que as pessoas têm ou também, né, de classes sociais. Então, cada grupo social se manifesta, se expressa de determinada maneira. Depois, a regional tem a ver com a localização, com o lugar onde a pessoa mora. Por exemplo, no nosso país, com essas diversas regiões, né, nós temos maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, palavras diferentes, nós já vimos em outros roteiros. Por exemplo, bolacha e biscoito, né? Então, algumas regiões se fala bolacha, em outra biscoito, e por aí vai. Então, vocês, nesses trechos, só vão dizer se essas variações aqui, né, esses trechinhos, representam variação histórica, cultural, social ou regional. Na sequência, nós temos uma letra de música que eu vou colocar para vocês ouvirem e vou comentar as perguntas. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida
Então, vocês vão responder perguntas pessoais sobre esta música. Você se considera uma pessoa paciente? Justifique. Então, você tem que explicar o porquê. Ah, eu não sou paciente porque eu sou muito ansioso, por exemplo. Eu sou paciente porque eu sou calmo, sou tranquilo, consigo esperar. Vocês têm que responder o porquê. Depois, pergunta 4. Quantas coisas você já deixou de fazer por falta de tempo? Dê exemplos. Muitas vezes a gente diz que não vai fazer algumas coisas porque não tem tempo. Então, aqui você pode dizer 2 exemplos. Tá? Por exemplo, visitar algum familiar, fazer alguma coisa por você, começar uma atividade física. Depois, a 5. De qual você mais se arrepende de ter deixado de fazer? De qual coisa, né, você se arrepende de ter deixado de fazer? Não me arrependo de nada, pode ser também. Ou me arrependo de não ter feito alguma coisa. Vocês têm que pensar aí na história de vocês. E nos versos, enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal e finge ter paciência. Isso combina com o nosso momento de pandemia, né? Muito difícil a gente conseguir ter paciência. Às vezes fica realmente mais complicado, porque nós não sabemos até quando vamos, né, nessa situação de ter que se ajustar a esse momento. Então, o que você acredita que o eu lírico quis dizer quando ele diz eu finjo ter paciência, tá bom? Então, nós vamos também, na produção de texto, fazer uma reflexão sobre essa música, paciência, e essa ideia de que a vida é tão rara. Então, vocês vão escrever de maneira livre, né? Uma reflexão sobre o que você espera do mundo pós-pandemia. Escrevam pelo menos 5 linhas, certo? Então fiquem bem, bom trabalho, até a próxima e um beijo.